E aqui, em Juízes 13, com a Bíblia aberta, eu quero fazer uma pequena oração. Querido e bondoso Deus, Senhor, está aberto aqui a tua palavra. Que o Senhor venha falar e que eu venha me esconder. Senhor, que o Santo Espírito que anda comigo na minha vida, Senhor, possa estar comigo aqui agora, e que eu possa me esconder, e que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades para sair do pecado. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui diz assim, irmãos, no verso 2 em diante, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Só abre um parênteses aqui. Você já percebeu que toda a bênção na Bíblia veio de uma mulher estéril? Parece que é uma coincidência, né? Deus quer falar assim, não, eu vou fazer um milagre aí. É incrível isso. E diz assim, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do seu povo. No verso 24, do 13, diz assim, ó, depois a mulher deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manaedã, e Zorá e Estaol. Sabe? Aqui nasce uma criança dotada de talentos, e talentos sobre-humanos, e um desses talentos é a força. O homem tinha muita força, e Deus falou, olha, para a mãe de Sansão, esse menino tem um propósito, ele é nazireu. E o que é isso, Senhor? Nazireu, ele tinha um propósito de não cortar nenhum pelo, talvez por um tempo ou pela vida toda. Então a ordem do Senhor aqui era clara, e essa mãe cresceu dando uma instrução para esse filho sobre o propósito que ele tinha na vida e o propósito que Deus colocou na vida dele. E todos nós, é função dos pais falar aos filhos qual é a função que Deus quer que ele desempenhe, que é ir de pregar o Evangelho a todo mundo, então virar o fim. E aqui era claro, mas esse menino foi crescendo, e o mundo foi chamando a atenção dele. E esse rapaz aqui, ele era forte, imagina, irmãos, pensa Sansão no meio do povo, ele se destacava. Eu não sei aqui se vocês olham muitos vídeos no WhatsApp, e alguém já olhou e já viu um vídeo de um rapaz chamado Bitelo. Alguém aqui já viu? Bitelo. É um menino forte, ele se destaca, né? E Sansão era como um Bitelo, forte, que se destacava no meio do povo. E diz que no verso 14 que Sansão ele foi a Tímina, no verso 1 do 14, onde viu uma das filhas do filisteu e voltou para casa e disse a seu pai, eu vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscasse para ser minha esposa. E aí o pai tenta convencer, a mãe tenta convencer, mas filho, é o seguinte, porventura, não há mulher aqui na igreja que seja uma varoa que possa construir uma família com você. E ele começa a olhar para o mundo e ele fala, não, aqui é tudo feio, o negócio está lá fora, as mulheres de lá é mais bonita. E aí ele começa a olhar para o mundo com um olhar que Deus não deu. E ele começa a sentir e um dos pecados aqui, além de transgredir ordens claras de sua mãe, de seu pai, um dos pecados aqui é que ele tinha uma inclinação por mulheres. Mas o meu ponto principal aqui não é essa inclinação dele.
O meu ponto principal aqui, irmãos, é que Sansão, ele cresceu com uma ordem clara: você vai livrar o povo. E Sansão, em algum momento da vida dele, ele achou que ele é o cara, ele achou que o Espírito de Deus nunca ia sair dele, que ele poderia brincar com o pecado o quanto que ele quisesse, ele poderia cantar na igreja, descer o arraial, pregar na igreja, descer o arraial de novo e fazer o que acontecer, e ninguém estava vendo. Era isso que Sansão pensava. Porque chegou um momento e ele falou: é essa que eu quero, e aí ele casou com a mulher. E essa mulher, ela não tinha os mesmos princípios que ele. E aí, Sansão deu um enigma. Você conhece a história, e a mulher importunando conta, e os compatriotas dela importunando. E ela não confiava no marido que tinha. E aí ele contou, e aí ele teve que matar 1000 filisteus ali para dar as vestes nupciais, e aí ele só foi se decaindo. Essa mulher depois foi morta, e ele ficou muito nervoso com isso, e aí em vez dele pensar: não deu certo, vamos parar por aqui. Mas entenda uma coisa sobre o pecado: você nunca vai no pecado uma vez e volta, e quando você vai de novo, você vai o quê? Mais fundo. Aí ele falou: rapaz, tá tendo uma festa, vamos para a festa. E aonde? Lá em Gaza. É mesmo? Vamos para a festa em Gaza. Mas se é cristão, não interessa, eu quero, eu posso. E diz a Bíblia que ele foi numa festa, e os inimigos, irmãos, tramaram uma emboscada para ele, porque o inimigo nunca dorme. O inimigo de Deus nunca dorme. Você pode brincar o tanto que for, o inimigo não dorme. Ele trama contra você, ele trama contra a sua vida. Ele coloca pessoas ao teu lado que não te levam aos pés de Cristo, dizendo que é teu amigo, que é tua amiga, para matar você. Sabe, cuidado com o pecado. Quando a gente está em pecado, a gente acha que tem muitos amigos. Mas quando a gente cai em si, quando o pecado nos destrói, eles levam o dedo e falam: você é um sujo, você é um imundo. E ele pratica as mesmas coisas. E diz que Sansão está lá festejando, e o que dele era mulher, e aí disse que ele coabitou com uma prostituta, e aí quando deu meia-noite ele falou: rapaz, eu vou embora. E os portões, pensa, os portões naquela época eram grossos, com ferrolhos, com trincas. Sansão olhou aquilo, ele pegou a porta, e diz a Bíblia que ele carregou, e ele poderia jogar do outro lado aqui, diz que ele carregou ele para o Monte Hebron, e ele falou: acho que aqui está bom, e jogou. Olha, o homem é forte. Ele fala: não, Deus está comigo mesmo, eu sou da linhagem do povo de Deus, aqui faz e acontece, eu sou assim mesmo, ninguém me muda, aqui é nós, aqui mata, aqui o que vinha nós enfrenta, aqui é nós, aqui não tem para ninguém, eu sou forte mesmo, não tem, eu sou o melhor ali na igreja, eu sou o melhor no meu serviço, aqui é nós, que ninguém enfrenta. Sabe, dá de se entender, pelo menos eu, que Sansão, ele tinha essas ideias. Que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossava dele e ele matava. Então, na concepção dele, ele poderia brincar com o pecado, ele poderia brincar de ser cristão. Mas o pecado, ele tem um preço. E quando o pecado vem para você pagar esse preço, quando ele já dá o ápice do seu limite, quando você brinca demais, como um rato pensa que vai fugir do gato, só porque o gato está fingindo que está dormindo, o bote chega, e o gato, ele é mais esperto que o rato. Cuidado, não brinca com o pecado, não brinca. O pecado, irmãos, ele destrói casamentos. O pecado, ele se suja e a pessoa acha que está limpo. O pecado é terrível. O pecado destrói casamento de 20 anos, você acredita nisso?
de 40 anos, de 50 anos. O pecado deixa a pessoa cega. O pecado deixa a pessoa até mesmo burra. O pecado, muitas vezes, no seu ápice, ele faz enxergar o pecado dos outros e não o meu. O pecado é terrível. O pecado destrói uma família consagrada. O pecado é terrível, irmãos. Terrível. E Satanás, ele está aí, não dá para brincadeira. Não dá para brincadeira. E você pensa que Sansão é só forte, mas Sansão, ele não é só forte. Sansão também tem agilidade. Sabe? Eu estava falando para minha mãe hoje que eu estava pesquisando, os especialistas falam que vocês conhecem uma raposa, talvez não de vista, mas pela TV já viu uma raposa? Ela é charmosa, não é? Cheia charmosinha, ela tem um rabinho bonitinho. Os cientistas falam que aquele rabinho dela, bonito, charmoso, quando ela está correndo no seu ápice da sua velocidade, ela finge que com o rabo que vai para cá e ela vira para o outro lado. Irmãos, Sansão pegou 300 raposas. 300 raposas. Você imagina isso? E diz que ele amarrou 2 em 2, 150 raposas. E saneou a seara dos filisteus com o fogo. Ele vai brincando. E o Espírito de Deus estava com ele. E diz a Bíblia, se você ler com muito carinho, que ele descia e subia, descia e subia, descia e subia, brincando com o pecado. Mas sabe, vai chegar um momento que você, se continuar brincando com o pecado, vai descer, mas não vai subir. E isso é triste. Eu anotei algumas frases estudando, eu gostaria de ler e comentar com você. Uma delas diz assim: Jesus nunca vai nos abandonar. E o pecado que nos dá a sensação de que Ele é o pecado que nos dá a sensação de que Ele nos abandonou. Deus não me abandonou, Deus não fala comigo. Isso é um pecado. Isso é um pecado. E tem gente que tem pecado como identidade, como estilo de vida. Sabe quem é esse? É aquele que fala: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não te aceita como você é. Que estranho, Senhor. É verdade. Deus te recebe como você é, mas Ele não te aceita como você é. Quando Ele te recebe, Ele quer mudar você, Ele quer te dar uma nova natureza. Imagina se Deus te aceitasse como você é, e você fala: não, Deus, sou assim mesmo. E Ele fala: não, fica tranquilo, eu te entendo. Deus não tem esse tipo de conversa. Então, porque eu, por ignorância, por andar na vida machucando pessoas, tenho que ostentar que eu sou assim no mundo? Deus muda o ser humano. Deus, Ele fala: eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Eu vim chamar pecadores. Imagina, se Deus te aceitasse como você é, por que Ele viria morrer na cruz? Pensa com carinho. Por que Ele viria morrer na cruz? Não teria. Porque Ele morresse, Ele só falaria: não, vinde a mim como você está, eu aceito como você está. Quando chegar aqui no céu, a gente faz uma renovação, eu tiro o pecado de você. Não tem sentido. Então não ostenta nunca na sua vida: não, eu sou assim mesmo. E tem gente que é engraçado, usa a Bíblia para basear o seu pecado, né? Eu sou igual Pedro, só para basear o seu erro. Não faça isso. Não faça isso. Você é muito mais que isso. Jesus te comprou por um alto preço. Não ostenta essas coisas. Aí você acha que está ostentando isso, você fere a sua família. Você fere as pessoas que estão ao seu lado. Não faça isso. Como uma mãe fala para um filho, né? É muito feio. Não
faça essas coisas. Sabe, quando você anda com Jesus, Jesus te tira da lama. E quando você lê a Bíblia, Jesus tira a lama de você. Amém. Jesus te dá uma nova natureza. Uma natureza que ela é imperceptível. Você antes, quando alguém te imitava, você já agiu com grosseria. Agora o Espírito Santo está em você. Você nem chega mais no ponto da grosseria. Você simplesmente se cala. Porque agora existe uma nova natureza dentro de você. É a natureza de Cristo. Jesus, por muitas vezes, ele sendo a verdade, escolhia ficar em silêncio. Você, que é falho, não, se mexer comigo, eu não aguento. O meu gênero, irmão, não é assim, sabe? Se falar comigo assim, vai levar. Vai. Eu não vejo Cristo fazendo isso. E a gente tem que imitar Cristo. A gente tem que imitar Cristo. A gente não tem que ser bobo. A gente tem que imitar Cristo. Porque tem gente que pensa que imitar Cristo é ser bobo. Tem gente que lê superficialmente, dá outra face, não pode dar aqui. Não é isso não. Eu nunca vi Jesus sendo bobo. Mas também não é para ser agressivo. Eu também não estou falando isso. Cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Sansão, ele foi fazendo o que queria. E aí, ele achou que estava tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Porque o pecado, ele muitas vezes nos dá essa sensação quando a gente quer servir a dois senhores. Ele nos dá a sensação que está tudo bem. E que eu estou vivendo o melhor de dois mundos. Mas não está. Satanás só está tramando o bote certo para derrubar, e muitas vezes essa pessoa nunca mais se levanta. Porque eu recentemente falo que perdi um casal de amigos muito importante na minha vida. Que o pecado ele entrou e ele ganhou morada e o coração de um ou de outro, eu não sei de toda a história, mas houve uma separação e ali só Satanás ganhou. Então cuidado com o pecado, cuidado com quando você fala, não, eu sou assim mesmo. Reaver isso, irmãos, reaver isso. E diz mais, eu quero finalizar, você conhece a história, diz que Sansão, ele por tantas vezes pecava, e Satanás, ele falou, eu vou derrubar esse homem. Esse homem tem me causado percas nos meus. Eu vou derrubar esse homem. E disse assim, no verso 16, 4, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Dalila é uma mulher charmosa, uma mulher linda, e ele se apaixonou por essa mulher. E diz a Bíblia que essa mulher, ela tinha uma trama com os seus compatriotas, e ali queria derrubar ele, tinha toda uma trama por trás dele, e ele não percebia. E essa mulher falou, ela começava a falar assim, Sansão, é o seguinte, você me ama? E Sansão falava, claro que eu te amo demais da conta. E ela falava assim, então me conta os seus segredos, Sansão. Porque nós somos um casal, e o casal conta tudo um pro outro. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso que o Espírito de profecia fala? Que o túmulo da mulher é o marido, e o túmulo do marido é a mulher? Conta para mim o teu segredo. E disse que Sansão começou a brincar com o pecado. No verso 13 ali, quase no final, diz assim, se você tecer no tear as sete tranças da minha cabeça, e se prender com um túmulo de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E ela amarrou. E aí ela gritou, Sansão, os filisteus estão vindo. E ele levantou
levantarei e pelejarei, e matava muito, os que vinham morriam. E ele começou a brincar com o pecado. Aqui é nós, que nós domina. E ela, olha aí, você não me ama, você não gosta de mim, você me ofende com essas brincadeiras, você não me contou. E é engraçado que o pecado desse é a pessoa boba, lesa. Já não deveria ter pensado agora, poxa, essa mulher quer me derrubar. Olha as brincadeiras que essa mulher faz, eu contei, ela amarrou, ela quer ter o quê? Um experimento ou quer me deixar fraco? Mas não. A pessoa, quando está no lamaçal do inimigo, ela não tem esse entendimento. E Deus chama. E a pessoa não quer ir. E Deus, ele é obrigado a deixar, porque ele não invade o livre-arbítrio do ser humano, irmão. Mas entende que o pecado, ele tem consequências. Quanto mais fundo você vai, mais consequências você tem. Ou psicológicas, ou físicas, ou outras coisas. E aí ele diz mais, no verso 16 diz assim, ó, e ela começou a zombar dele, e no verso 16 ela diz assim, ó, e ela o importunava, impressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou narizeu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Irmãos, no cabelo de Sansão não tinha poder, não tinha virtude. Deus dá o poder e Deus dá a virtude. Sansão achava que o que ele tinha, eu canto muito bonito, então eu sou o melhor aqui. Não é porque você canta que é o melhor, não é porque você prega que é o melhor. Isso não te torna o melhor. Na realidade, a gente não é melhor que ninguém. Deus nos dá dons. A gente viu hoje na lição da escola sabatina, pela manhã. E Sansão, ele brincando com o pecado. Agora imagina a cena. Sabe, irmãos, sempre no final, eu gostaria de pedir o Davi, o Luiz, sei de onde saiu o Davi. Luiz, você coloca aquele fundo musical? Sabe por que eu gosto de colocar o fundo musical? Porque prende a sua atenção. O fundo, a música, ela enternece o coração. E aí você ouve a palavra do pregador, o coração parece que pulsa com o fundo musical e chega no teu íntimo. Imagina, a história ali está relatada mais ou menos assim. Dalila senta, deita Sansão no seu colo, e ele com um amor iludido, achando que está tudo bem, que a mulher que está ao lado dele é o amor da vida dele, ele deita no colo do inimigo. Imagina, você deitando no colo do inimigo, e o inimigo tramando contra você. E foi bem assim que aconteceu, ele deitou em mulher. Ela sentou e ele deitou no colo. E ali, uma ordem que Deus deu, claramente, para nunca ir navalha na sua cabeça. Essa mulher, ela passa navalha. E ele achando que vai brincar com o pecado o resto da vida, diz a palavra de Deus que ele falou assim, ela gritou, Sansão aos filisteus, e ele se levantou num salto e ele falou assim, levantarei como dantes, pelejarei contra os filisteus e os matarei. Só que o Espírito de Deus já tinha saído da vida de Sansão. Sabe o que você quer dizer com isso? Eu conheço a história. Eu quero dizer que você pode brincar com o pecado. Talvez você está tramando pecar quando sair daqui. Misericórdia se foi isso. Talvez você está tramando um pecado amanhã, com um negócio que você vai fazer, com uma moça que você vai conhecer, com um homem que você vai conhecer. Mas lembra de uma coisa,
você vai pagar muito caro por brincar com o pecado, porque o inimigo de Deus, ele não brinca de pecado. A Bíblia fala que ele está bramando como um leão para derrotar o ser humano. Irmãos, há um momento, e esse momento é hoje, de você dizer assim: Senhor, tem certas coisas na minha vida que eu vim brincando. Eu quero reaver os meus votos do meu nazireado com o Senhor. Eu quero, Senhor, ser fiel daqui para frente a partir de hoje. Porque a gente acha, irmãos, que quando a gente brinca com o pecado, só a gente se fere. Mas a gente fere todas as pessoas que estão ao nosso redor. A gente acaba com todo mundo. Sabe? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Jesus, ele está voltando, isso é fato, você sabe disso, você sabe muito bem disso, mas não tem como, irmão, Jesus voltar e te levar se você brinca com o pecado. Tem como Jesus voltar e você está brincando de ser cristão, sabe? Uma coisa que eu acho bonita na vida de Sansão foi que Sansão, ele teve a oportunidade de se arrepender. Quando você vai na galeria da fé em Hebreus, lá está o nome de Sansão. Sansão está lá. Mas eu estava também conversando com a minha mãe hoje, falando para ela, imagina se Sansão tivesse escolhido uma mulher de Deus, escolhido viver o plano de Deus, quantos livros não teria na Bíblia sobre a história de Sansão? Irmãos, quem poderia matar Sansão se ele não brincasse com o pecado? Ninguém. O homem era muito forte, ninguém matava esse homem. Imagina se ele vivesse a vida que Deus queria para ele. Irmãos, teria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta juízes. Mas um homem que nasceu com todas as habilidades, você também tem habilidade. Quando brinca com o pecado, Satanás brinca com você e subjuga você, e você nunca passa da fase que Deus quer que você passe. Porque você fica ali patinando na lama do pecado, patinando. Talvez eu sou assim mesmo. Você fica ali patinando e Deus fala: filho, eu morri por você, eu não quero que você seja desse jeito. O meu sangue cura, o meu sangue liberta. E você fala: não, eu sou assim mesmo, eu sou ignorante mesmo, eu faço mesmo. Se vir, eu meto a mão, eu sou igual Pedro. E você fica ali patinando no pecado, patinando. Cuidado com isso, não brinque com isso, não brinque. E sabe, outra coisa terrível ainda é que quando a gente brinca com o pecado, a gente faz com que a nossa geração seja igual a nós. Sabia disso? Os nossos filhos é igual a nós. Um dia eu estava comportando, e aí o pai ele pegava um cigarro e ele tinha mania de fazer. Aí ele levava a mão assim, a criança fez um cigarrinho e levou a mão assim, a gente é cópia. Irmãos, eu estou nas igrejas aí, cuidando de uma igreja com o missionário Odivan, o pastor Odivan, como a gente conhece e chama ele lá. Irmãos, muitas vezes eu vejo a incapacidade do pai no filho. Não, eu tenho medo. Mas por que você nunca nem fez isso? Ah, mas eu tenho medo. Aí você vai no pai, o pai que tem medo, imputou o medo dele, da carga que ele pegou dos pais, do tataravô, sei lá de quem, e imputou no filho. Aí o filho se torna um fraco na igreja, de não ir, de não pregar o evangelho, de não cantar com vergonha. Porque a mãe e o pai têm vergonha, não incentiva. É engraçado isso. A gente não vai, coloca a nossa dor para quem quer ir, e a palavra de Deus nunca vai para frente, porque a gente fica ali com o pecado mastigando ele. É incrível isso, né? Que você não possa fazer isso, que você possa olhar e falar: Senhor, por favor, mude minha vida. Eu gostaria de cantar